Os investimentos de Luiz Barsi, a estratégia do maior investidor da Bolsa Brasileira. Introdução. Você sabia que existe um investidor no Brasil que construiu uma fortuna bilionária apenas com ações? Esse é Luiz Barsi, considerado o Warren Buffett brasileiro. Hoje, vamos mergulhar na estratégia dele, entender como investe e o que você pode aprender para aplicar na sua própria vida. Luiz Barsi Filho nasceu em 1939, em São Paulo, em uma família muito humilde. Ainda criança, precisou trabalhar como engraxate para ajudar em casa. Mais tarde, atuou também como balconista e em um jornal. Mesmo com todas as dificuldades, Barsi nunca desistiu dos estudos, formou-se em Direito, Administração e Economia. Mas sua maior marca foi acreditar, desde cedo, que a Bolsa de Valores era o melhor caminho para transformar pequenos investimentos em uma grande fortuna. Hoje, ele é considerado o maior investidor pessoa física da B3, dono de uma carteira bilionária, e conhecido como o Warren Buffett brasileiro. Capítulo 1. A história de Barsi. Nasceu em 1939, família humilde. Trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Formou-se em Direito e Economia. Começou investindo nos anos 60. Sempre acreditou que a Bolsa era o melhor lugar para enriquecer a longo prazo. Curiosidade, ele mesmo diz que nunca teve carro zero, nunca gastou com luxo desnecessário, sempre priorizou ativos que geram renda. Luiz Barsi Filho nasceu em 10 de março de 1939, na cidade de São Paulo, em uma família de origem humilde. Seu pai era alfaiate, mas faleceu quando Barsi ainda era criança. A partir desse momento, ele e a mãe precisaram enfrentar muitas dificuldades financeiras. Mesmo vivendo em condições simples, Barsi nunca desistiu dos estudos. Com esforço, conseguiu se formar em Economia, Administração e Direito. Essa base acadêmica foi fundamental para que ele entendesse o funcionamento do mercado financeiro. Durante a juventude, percebeu que depender apenas do salário não seria suficiente para alcançar independência financeira. Foi aí que começou a se interessar pela Bolsa de Valores, na década de 1960. Um ponto marcante da sua filosofia é que, mesmo quando passou a ganhar mais dinheiro, Barsi manteve um estilo de vida simples, não gastava em luxos, evitava endividamento e sempre priorizava investir em empresas sólidas. Ele costuma dizer: não se enriquece gastando, enriquecer é investir. Capítulo 2. A filosofia de investimentos. O foco do Barsi é dividendos. Ele acredita que ações são uma fábrica de renda. Você não deve vender ações, mas viver dos proventos. A estratégia é acumular ações boas e deixar os juros compostos trabalharem. Comparação com Buffett, ambos pensam a longo prazo e gostam de empresas sólidas. Diferente de muitos investidores que entram na bolsa pensando em especular, comprar barato e vender caro, Luiz Barsi construiu sua fortuna com uma filosofia muito clara: investir em empresas sólidas, boas pagadoras de dividendos, e segurar esses papéis por décadas. Para ele, a Bolsa de Valores não é um lugar para ficar apostando, mas sim uma máquina de geração de renda passiva. Ele enxerga cada ação como uma pequena parte de uma fábrica que trabalha para ele, produzindo dividendos todos os anos. O foco principal da sua estratégia é acumular renda com proventos, não com a valorização das ações em si. Ele diz que, se a ação sobe ou cai no curto prazo, não importa. Eu não me preocupo com a cotação. O que me importa é a renda que a empresa vai me pagar. Outra característica da filosofia de Barsi é a visão de longo prazo. Ele não compra ações para semanas ou meses, mas sim para a vida toda. Tanto que sua famosa estratégia é chamada de carteira de ações perpétuas, empresas que podem gerar dividendos continuamente, por décadas. Ele também valoriza empresas de setores essenciais, que dificilmente vão desaparecer ou perder relevância, como energia elétrica, bancos e seguros, saneamento, indústrias estratégicas como a Unipar, que fabrica insumos químicos, assim como o Warren Buffett. Barsi acredita que investir não é ficar rico rápido, mas sim plantar hoje para colher sempre. Capítulo 3. A estratégia carteira de ações perpétuas. Montar uma carteira com empresas boas pagadoras de dividendos. Reinvestir sempre os dividendos recebidos. Foco em setores perenes, bancos, energia elétrica, saneamento, seguros, commodities.
Exemplos de ações que ele defende há décadas: Banco do Brasil, Itaúsa, Unipar, Taesa, Engie, Copel, Eletrobras antes da privatização. Frase de Barsi: enquanto o mercado vende, eu compro. Escolher setores essenciais. Barsi foca em empresas de setores que sempre terão demanda, independentemente de crises ou modismos. Exemplos: energia elétrica, bancos, seguros, saneamento, commodities estratégicas. Isso garante que os dividendos continuarão sendo pagos por décadas. 2. Comprar empresas boas pagadoras de dividendos. Ele procura companhias lucrativas, que distribuem uma boa parte do lucro aos acionistas. A meta é que a carteira se torne uma máquina de renda. 3. Acumular ações ao longo do tempo. Barsi não compra tudo de uma vez, ele vai comprando aos poucos, aproveitando quedas de mercado para acumular. Sempre que a bolsa cai, ele diz: enquanto todos vendem, eu compro. 4. Reinvestir os dividendos. Todo o valor recebido em dividendos deve ser usado para comprar mais ações. Isso cria o efeito bola de neve. Cada ano, os dividendos aumentam porque você tem mais ações, e assim sucessivamente. 5. Nunca vender, apenas colher. Diferente do especulador, Barsi não se preocupa em vender ações. O plano é viver dos proventos e deixar a carteira intacta como se fosse um patrimônio vitalício. Exemplo prático simplificado: imagine que você compra ações de uma elétrica como a Taesa ou Engie. Essas empresas pagam dividendos regularmente. Com o tempo, reinvestindo esses dividendos, você multiplica sua posição sem precisar colocar mais dinheiro do bolso. Depois de 20, 30 anos, você tem uma carteira que paga um salário todos os meses só com dividendos. Conclusão: o legado de Luiz Barsi. Luiz Barsi provou que não é preciso nascer rico para se tornar um dos maiores investidores do país. De engraxate a bilionário da bolsa, sua trajetória mostra que a disciplina, a paciência e o foco no longo prazo são capazes de transformar qualquer realidade financeira. Sua filosofia é simples, mas poderosa: compre empresas sólidas, de setores essenciais. Reinvista sempre os dividendos. Seja paciente e deixe o tempo trabalhar a seu favor. Hoje, aos mais de 80 anos, Barsi continua firme no mercado e inspira milhares de investidores. O grande ensinamento que ele deixa é: invista pensando na renda que vai colher, e não no preço da ação. A independência financeira é construída ao longo do tempo. E você, já começou a montar a sua carteira perpétua? Lembre-se, nunca é cedo demais nem tarde demais para começar.